Está no ar o nosso podcast mais famoso do Brasil na área do franchise. Mais famoso, não sei, né, Luiz e Riso? Porque eu acho que tem vários famosos, mas eu acho que o mais transparente e o que fala a verdade, eu acho que é o nosso, hein? A sinceridade acima de tudo. Cara, a sinceridade pode vir paulada, cara. Aqui ninguém tem papas na língua, não é, Luiz? De jeito nenhum. Fala, Riso. Então, veja, nós já temos alguns parabéns, né? Gostei do conteúdo, tem sinceridade, falam de uma maneira franca, né? E é essa a nossa proposta, né? Até porque o nosso primeiro é assim, só as verdades, porque as mentiras você já conhece. E eu acho que o legal é quando você não tem rabo preso, cara. Porque quando você tem rabo preso, aí, né? Então, assim, você tem um anunciante de uma franquia X, aí você não pode falar tal coisa que vai desagradar um cara que anuncia com você, você não pode ler tal matéria ou dar sua opinião, porque aquele cara tá não sei o quê. Agora, aqui a gente tá com um consultor, mestre em franquia, que é o caso do Riso, que fundou a BF, cara, fez acompanha o nascimento do franchise no Brasil 300 anos atrás. Um advogado também experientíssimo, que é o Luiz, que entende muito de franquia, trabalha com franquia há muito tempo. Cara, isso não tem coisa melhor no mundo do que bater esse papo e conversar com quem não tem rabo preso e entende pra caramba, né? Exatamente. Gostou agora da puxada de saco que eu dei no Cena Riso? Não. O que eu ia te comentar era o seguinte... Ia dizer, não são 300, são 350. Eu não sei se o Luiz conhece a Mônica Sintra, foi nossa consultora, a nossa assessora de imprensa durante muitos anos. E a Mônica saiu de consultoria do campo e mora em Jundiaí, e ela montou um bar chamado Dinossauros do Rock. É muito legal. Eu estive lá quando eu estive em Piracicaba, naquele nosso primeiro podcast. Eu fui depois para Jundiaí para conhecer o Dinossauros do Rock. E você acabou de falar de 300 anos, está aqui os dinossauros do franchise, então tudo bem, o que eu posso fazer? Bom demais. E por falar em dinossauros do franchise, eu quero falar de uma plataforma que está revolucionando aí a forma como você, franqueado, vai contratar fornecedores para a reforma da sua loja, que é a Zins. Então pode acessar aí zins.com.br, também pode ser via esse QR Code. Como é que funciona a Zins? É muito interessante. Você comprou uma franquia, você precisa ali reformar seu ponto comercial. Não é fácil, né, Luiz? A gente sabe que tem aí diferença de variação de preço, cada localidade do Brasil é de um jeito. Cara, é difícil achar fornecedor. Você já construiu, reformou, Luiz? Já. Mas não conhecia a Zins, né? Não conhecia. Se tivesse conhecido... Talvez a história teria um final mais feliz. Teria um final feliz, porque a Zins, ela é uma plataforma onde você vai subir o seu projeto, a Zins vai orçar para você, você vai escolher ali os fornecedores, você consegue, né, pela Zins ali olhar e falar, opa, gostei desse cara aqui, vou pegar esse fornecedor, você vai pagar a plataforma e a plataforma vai pagar o fornecedor. Então, o legal, Luiz, uma das coisas bacanas e interessantes é que se não chegou naquela parte do processo que precisava estar para poder pagar o cara, você não precisa pagar, não libera grana, pô. Então a plataforma não libera grana. E isso é muito legal, além de você poder acompanhar cronograma de obra e, o mais legal, poder ter aí sua obra entregue no prazo. A multa é pesada se você for reformar ali e precisa inaugurar a loja e não consegue inaugurar, né, Luiz? Principalmente em loja de shopping. Porque a loja, o franqueado já está rodando o taxímetro do aluguel, mas no shopping, além do aluguel, se não abrir no prazo determinado, ainda tem uma multa, né? Ainda tem uma multa. Então, acesse aí zins.com.br. Luiz e Riso, vamos trazer hoje aqui uma matéria do Estadão, bem legal, do Felipe Siqueira. Que o tema eu acho que é o central, né? Cara, a gente vai falar dessa matéria, mas o Riso mesmo que comentou, né? Ou foi você, eu não lembro, que a gente precisava pegar um programa inteiro para debulhar e falar disso aqui. Dá vários programas. Dá vários programas, que são os famosos royalties, né? O que são royalties? Por que franqueado tem que pagar o royalties, né? E qual o risco se não tem essa taxa? Chegamos a comentar por cima algumas vezes aqui também sobre várias e várias franquias agora tem esse negócio de não pagar royalties, né? Não ter cobrança de royalties mensal.
Então, os royalties remuneram a marca pela transferência de conhecimento operacional e geralmente representam um percentual do faturamento do franqueado. Antes de entrar nas perguntas específicas aqui dessa matéria, eu queria ouvir um panorama geral de vocês aí sobre royalties. Deixa eu só falar uma coisa para você. Só o que você leu aqui sobre a explicação do que os royalties remuneram a marca, já vai dar o programa inteiro. Royalties não remuneram marca. Royalties remuneram o suporte operacional, a estrutura que o franqueador tem que montar para atender a sua rede franqueada. Além disso, é a única receita de um franqueador. Ele não deveria ter nenhuma outra. Então, eu digo assim, é 100% da operação dele. Não remunera a marca porcaria nenhuma. Fala, Luiz. Nossa, ele foi tão polido nesse porcaria nenhuma. Mas tão polido. Então, veja, eu acho que essa confusão já a causa bastante. Porque se eu falo que os royalties remuneram a marca pela transferência de conhecimento operacional e representam... Tá confundindo as bolas tudo aí, não tá? Não, se o próprio título diz que se não tem essa taxa, a franqueadora não ganha? Aí já começa de novo aquele nosso botão da transparência. Ué, se eu não cobro royalties, eu tô ganhando aonde? Então, eu não tô sendo transparente. Então já é um problema número 1. Problema número 2. Você tem aquelas caixinhas que eu gosto sempre de falar. Você tem, geralmente, quando o cara recebe uma circular de oferta, tem lá uma taxa inicial de franquia. O pessoal chama de TIF, né? Taxa inicial de franquia. Depois tem a taxa de royalties e tem a taxa de publicidade, o fundo cooperado de propaganda. Essa aí tem N nomes diferentes. Os royalties geralmente este é o valor que você quer montar uma franqueadora. Aí você montou uma franqueadora. Você tem um funcionário, 2 funcionários, você tem toda uma estrutura, não sei o quê. Eu, do lado de cá, quero que você me dê apoio. Então, o que você vai fazer? Você vai me treinar, você vai ter um consultor de campo, você vai avaliar os meus números. Espero que você, como franqueador, que está me transferindo... De novo, eu só estou no subtítulo da matéria. Você está me transferindo o conhecimento. Eu espero todo esse conhecimento. Quem vai dar esse conhecimento se você não é remunerado? Se você não é remunerado, você paga essa estrutura como? Você é uma ONG? Você vive em cima da... assim, eu tenho uma franquia. É uma ONG. Eu tenho uma franquia, mas eu capto dinheiro na Lei Rouanet, injeto na minha franquia e deixo, por bondade absoluta, eu sou quase um semideus, eu deixo você usar minha marca. Eu acho que franquias que não são transparentes nesse ponto, de falar, olha, eu não cobro taxa. A gente falou isso em algum programa por aí. Eu não cobro taxa, mas, por exemplo, eu vendo meus produtos para você. Ou, por exemplo, eu sou uma editora de livros. Então, é um planejamento tributário em cima da franqueadora. Então, ao invés de eu ficar cobrando taxa e ficar entupindo a franqueadora de remuneração e pagando mais impostos, você vai lá, eu edito livros, então eu vendo livro para os meus franqueados, é um curso de língua qualquer, e eu tenho determinados benefícios. Mas eu tenho, lá na COF, tem que estar muito claro isso. Ó, a franqueadora não cobra taxas do franqueado. Por quê? Porque ela é o principal fornecedor e é da venda dos livros que a franqueadora é remunerada. Ponto. Assim, sendo transparente e resumindo o problema num parágrafo. Claro, teria que ser mais trabalhada essa informação. Mas então, aqui no caso, Riso e Luiz, eu vou ler a resposta dele, tá? Completa, tá? Que ele acha que ele deve estar falando borracha aqui, ó. Como são calculados os royalties? Então, resposta do jornalista. Principalmente em empresas maiores, os custos são calculados com um percentual sobre o faturamento, mas podem ser valores fixos também. Em alguns casos, por exemplo, o percentual pago de royalties pode ser de 5% sobre o faturamento. Tá, então, tudo bem. Aí ele reafirma aqui embaixo, ó. A função primária dos royalties é ser a remuneração das marcas. Então, assim... Pode, aqui, para não dizer que ele está chamando marca equivalendo à franquia.
a empresa franqueadora. Então, quando eu falo, eu vou remunerar a marca LZ, eu estou remunerando a empresa, entendeu? Você trocou, é uma figura de linguagem. Ele está trazendo marca, mas está trazendo como empresa. Remunerando aquela empresa. Então, certo. eu acho que assim, dando esse voto de confiança, dizendo que não, ele está se for isso, aí tá tudo bem. Eu estou remunerando a franqueadora. Remunera a franqueadora através se for essa a intenção. Né? Mas aí... Não. Luiz, geralmente mas essa intenção é maldosa, sabe por quê? Porque muita gente, especialmente na imprensa, entende que franquia é um licenciamento de uma marca. E ponto, só isso. E aí gera mais essa confusão. E para esses corretores de franquia, isso é muito interessante, gerar essa confusão. Porque não importa, eles não vão ter participação nos royalties. Eles ganham dinheiro na taxa de franquia. Então, eu vou jogar uma pimenta. Por quê? Eu já passei por duas consultas bastante semelhantes. O processo de A para B é comum. O problema é quando vai de B para A. Vou me explicar. Quando você tem um modelo de negócio, e este modelo de negócio ele já gira em cima de uma marca, mas não é uma franquia. O que o cara está entrega? Ele está deixando você usar a marca em troca de uma remuneração. Esta remuneração, por regra, e até mesmo na questão legal, é chamada também de taxa, ou taxa de licença ou taxa de royalties. Essa remunera efetivamente só a marca. Por quê? Porque eu estou falando de um licenciamento, qualquer que seja. Um licenciamento qualquer, não necessariamente de um negócio, mas simplesmente uma marca. O outro, que é o royalties pago pela franquia, ele tem que remunerar a estrutura da franqueadora. Como o Rizzo falou, eu remunero todo o custo e deveria ser a única receita. Mas eu já participei de duas consultas, que eu me lembro pelo menos, do processo inverso. O cara querer fazer, não é ruim, mas entre aspas, um downgrade. Eu sou uma franquia, eu não quero mais ser franquia, agora eu quero só ser uma licença. E aí você fala, pô, mas eu pagava royalties para remunerar determinado... Para ter um suporte. Aí você fala para essa empresa, então, mas não dá para a gente manter o meu... Ou nem que... eu posso continuar chamando de royalties, mas eu cobrar, sei lá, 10, aqueles números mágicos, eu cobrava 8% de royalties e 2% de fundo de propaganda, agora eu vou continuar cobrando os 8%, só que agora eu não sou mais franquia. Peraí. Aí o franqueado... Ele não assinou um testado de burrice quando assinou o contrato. Ele vai olhar e falar, peraí, se você está tirando toda a estrutura da franquia e vai me licenciar apenas a sua marca, ou seja, porque a ideia era essa, geralmente a consulta vem por aí. Fala, eu não quero dar mais suporte, não quero fazer mais, não quero mais preocupar, não quero ficar cuidando de franquia, eu quero só que o cara vai usar a minha marca. Eu já vi vários discursos desses por aí de tentados. Você só vai usar a minha marca XPTO calçados. Então, em cima de XPTO calçados, antes tinha toda uma estrutura, royalties, departamento, agora é só o seu como chama? O logo na fachada. A fachada e acabou. Né? Eu posso manter isso só? Porque aí... Mas aí você tem que baixar o royalties. Então não eu pagava 8, agora eu pago 4, 3. Então, nós só estamos discutindo o percentual, sem questão do modelo de negócio ser diferente, entendeu? Mas não vai remunerar a mesma coisa com certeza. Então, é o mesmo nome. Royalties aqui, royalties ali. Mas o que ele está remunerando são coisas distintas. Eu não posso, para a mesma coisa, ter o mesmo percentual para a mesma remuneração. E deixa eu te perguntar, algum desses ex-franqueados aderiram a essa licença e pagaram os royalties por resto da vida? Não, na hora que eu mostrei para ele o tamanho da encrenca, para essa franqueadora específica, o tamanho da encrenca que ia acontecer, eles desistiram. Você sabe por que acontece esse tipo de problema? É o egocentrismo desses franqueadores que são donos de marcas, geralmente moda. Eles acham que é a marca deles que faz o lojista, que faz o franqueado vender. E o franqueado fala o seguinte, é o meu trabalho que faz esse negócio acontecer, não a sua marca. Então você tem uma briga na hora.
E que não vai resolver nunca, né? Porque... e principalmente quando o franqueador não está no ponto de venda, não visita, não passa... Já não acompanha, né? Pro cara mudar assim é porque ele já não acompanha também, né? Já não dá o suporte que precisava dar, né, Luiz? Sim. Aí tem uma outra pergunta legal aqui, que ele fala o seguinte: por que algumas franquias não cobram royalties? Eu vou para a resposta deles primeiro, tá? Aí depois eu quero que vocês comentem. Bom, isso como sempre vai variar dependendo da marca. Porém, uma tática de mercado para vender mais franquias, que o Iso sempre bate aqui, né? Isso é muito bom. Especialmente em casos que estão começando a andar nesse mercado de franchise, é isentar a cobrança de royalties por um determinado período, de 6 a 12 meses, por exemplo. Em casos mais extremos, algumas marcas não cobram royalties nunca. Então, mas aí você pega, por exemplo, você vai alugar uma loja num shopping ou numa loja de rua. Geralmente os caras te dão lá esse desconto de para você fazer obra, né? Então, eu sou dono do imóvel, eu te concedo um abatimento, uma isenção, o nome que for ser dado, para você fazer a sua instalação. Por quê? Porque você vai ter que ter um gasto. Então, fica aí 1, 2, 3 meses de isenção. No shopping também pode acontecer isso. Agora, isso é uma isenção que eu, proprietário, estou dando para você. Agora, eu vou falar para você, o meu amigo Ricardo, olha, eu preciso fazer aqui uns trabalhos com a LZ e... cara, você vai ter que ficar aí uns 6 meses como é que o cara usa aqui? De 6 meses a 12 meses. 6 a 12 meses. Esses 12 primeiros meses você não cobra de mim, eu não vou pagar você. Aí você vai olhar para mim com que cara? Porque é isso que o cara tá falando. Eu tô usando você, eu tô entrando dentro da sua estrutura, eu tô adquirindo o seu modelo de negócio, eu vou usar isso por 12 meses e não vou pagar. Você paga os seus funcionários como? Você paga a sua conta de luz como? Você paga a sua... Mas aí no caso, então, pode ser que ele esteja falando, seja alguma franquia que empurra produto no franqueado e o cara ganha de outro jeito, que é o que você falou da transparência. Então, mas que seja transparente. Bingo. Deixa eu dizer o nome disso, Ricardo, que você acabou de colocar. Seu trouxa, no free lunch in the economy, não existe almoço grátis. Você vai pagar os royalties. Continua, Luiz, porque depois eu vou te dar o exemplo desse de 6 meses. Não, mas eu ia fechar nisso. Você não tem conversa. Então, o cara não vai ficar sem receber ou sem pagar a sua estrutura. Ele continua tendo que... Porque não é uma reação em cadeia para trás. Ou seja, eu estou te dando 12 meses de isenção de royalties, então é porque eu já consegui aqui com o proprietário da minha sede, porque a franqueadora também está numa sede. Eu já consegui 12 meses de isenção de aluguel, aí o cara... Eu tenho funcionários que vão ficar 12 meses trabalhando para mim sem receber. Sem receber, entendeu? Então, assim, não é uma reação em cadeia ao contrário. Então, na prática, o cara está ganhando em alguma coisa. Ou seja, esse custo está sendo pago por... mas é porque você é um cara muito bonito e eu acho que você vai fazer sucesso, então eu vou te vender uma franquia de graça por 12 meses. O Lucien Newton, da 300 Ecossistema de Alto Impacto, ele fala o seguinte, ele explica o seguinte nessa resposta aqui, tá, Riso? Corretor de franquias. Tá, o que ele explica aqui, ó, ele é vice-presidente. Por mais que a taxa de franquia, que normalmente está incluso no investimento inicial, já seja uma garantia de faturamento à franqueadora, ela remunera o passado. O presente e o futuro, que inclui melhorias na operação, por exemplo, estão nos royalties. Eu não entendi esse negócio de melhorias na operação. Na verdade, para pagar a operação tem que ser os royalties, não melhorias de operação. O pessoal faz uma mágica, né? Faz uma ginástica para te enganar, né? E tem trouxa que cai nisso, né? As coisas são muito simples, muito simples. A taxa de franquia, a taxa inicial, essa que o Luiz chamou de TIF, ela remunera todo o pacote de serviços e transferência inicial do negócio, pré-inauguração. Desde projetos de arquitetura, te ajuda para você na construção, aí, como é o caso das ZINs, né? Todo o programa de treinamento e todo o apoio que você vai ter que ter para instalar e abrir o negócio. A partir do momento que você abriu o negócio, você começa a pagar a taxa de royalties, que é um percentual sobre o faturamento. Mas eu não vou me alongar muito nisso, porque nós vamos ter um episódio só para discutir taxas e se aprofundar nisso. Mas, assim, não existe, né? Quer dizer,
só para vocês verem como esse ambiente de franquias de marca e produto, ele fica muito promíscuo, né? Porque, no fundo, o cara enfiou uma taxa adicional no meio do produto e ele faz de conta que não cobra os royalties, ele mistura tudo, né? Só para vocês terem uma ideia, como aconteceu que praticamente houve o desaparecimento de promovido por um homem que se chamava de O Bilionário, né, das franquias de ensino de língua inglesa. Os seus representantes comerciais, sei lá como, chegavam nos franqueados das outras marcas e falavam assim, olha, eu te dou 6 meses de material didático de graça. Você rompe o contrato com o teu franqueador e você assina um novo contrato comigo de 5 anos. Mas os primeiros 6 meses você não paga o material, eu te dou de graça. Mas os outros 4 anos e meio, meu amigo, você vai pagar pelos 6 meses e pelo passado também, que você não viveu. Complementando a resposta dele ainda, Riso e Luiz, ele diz o seguinte, tá? O Lucien Newton. Este é o modelo de negócio. O empreendedor paga pela transferência de know-how, de uso de marca para permitir melhorias ao longo do tempo e estrutura, para que tudo aconteça normalmente. É dessa remuneração que o franqueador vai tirar, aí tem um abre aspas que eu achei estranho, que é em boa parte, fecha parênteses, o lucro operacional. Então, assim, quando ele diz em boa parte é porque a franqueadora tem mais receitas além dos royalties, no caso seriam esses rebates, esses produtos... essas coisinhas escondidas. As taxas escondidas, entendi. As taxas escondidas. Aí ele diz o seguinte, o ponto de equilíbrio, inclusive é estimado para acontecer de acordo com o Newton, após 50 franqueados em média. É um número mágico, Luiz, ou não? Eu não sei de onde veio esse número de 50, não. Ponto de equilíbrio é um número mágico, Luiz? Eu lancei, alguns anos atrás, essa ideia de que você não tem o teu ponto de equilíbrio até chegar na franquia número 50. Essa era uma média mundial, especialmente uma média americana. Só que se deturpa essa informação da seguinte maneira. O que é o ponto de equilíbrio? Eu fico investindo na minha estrutura, investindo na minha operação, eu fico investindo nas minhas unidades próprias e vou crescendo com a franquia. Quando o somatório dos royalties vão pagar toda a operação que eu montei, todo o investimento que eu fiz, isso só vai acontecer, em média, depende do teu tamanho, depende dos royalties, depende da quantidade de franquias que você tem, que remuneram a franqueadora, na média, quando você atingir a franquia número 50. Agora, no Brasil, o que acontece? Cada franquia é diferente da outra. Cada franquia é diferente da outra, quer dizer, o mesmo franqueador tem modelos A, modelo B, modelo C, né? Que pagam royalties A, royalties B, assim. Então, você não consegue dar uma dimensão adequada para isso. Então, qualquer coisa, qualquer chute, qualquer coisa que é colocado, vai para frente desse jeito. Mas o fato que eu quero colocar aqui é, não se sabe claramente para que servem os royalties. Os royalties são a principal e única remuneração de um franqueador e serve para repagar os seus investimentos, mas, sobretudo, para o suporte operacional da montagem da empresa franqueadora. Então, é óbvio que ele começa com uma empresa franqueadora tendo uma despesa maior do que a receita que ele tem com os royalties. Mas ele tem que suportar isso durante um determinado período. Por isso que eu sempre faço o cálculo, quando eu chego em algum franqueador, assim, qual é a quantidade de pessoas que você tem na franqueadora comparado com o número de lojas que essas pessoas atendem. E, geralmente, o que eu vejo? Eu vejo assim, 5 pessoas para uma unidade. Ela vai quebrar. E aí tem
Continuando essa mesma resposta, Luiz, que achei interessante, e até vou contar uma historinha para vocês, apesar que não são só vocês que são os dinossauros que têm história também, né? O Adelmo Soleira é consultor de negócios do Sebrae e ele ressalta o seguinte, que aí batendo bem em cima do que o Riso estava dizendo. Quando a marca fornece produtos ao franqueado e existe um contrato de exclusividade durante o período de vigência desse contrato, a maior parte do lucro operacional poderá vir dessa fatia. Aí eu conto para vocês uma historinha. Eu conheci um franqueador que trabalhava com... Sabe aquelas visitas virtuais que você grava com uma câmera 360, tira fotos e depois você monta um site para a pessoa... Visita de showroom, visita de hotéis. Hotel pousada usa muito isso, né? Para você ir conhecendo os quartos, conhecendo... Sim. E era um português, morava no Brasil, morava acho que em Fortaleza, se eu não me engano, e quis montar a franquia e foi fazer um curso no Sebrae. E a primeira coisa que o Sebrae ensinou para ele, falou para ele, isso eu ouvi da boca dele. Cara, você tá montando uma franquia, então você precisa criar um produto para vender pro franqueado. Que aqui que você vai ganhar dinheiro é vendendo produto pro franqueado. Então, entrando um pouco mais a fundo, isso é algo que está meio enraizado na gente aqui, não é nem por mal, Riso. Acho que não é por mal que é. É porque vende esse modelo franquia de produto, marca e produto. Ou seja, tá acostumado a olhar para uma franquia e atrás da franquia se falar aquilo tem um determinado produto. Então, o olhar é sempre num determinado viés. E o cara fala, você vende um produto, você ganha dinheiro vendendo o produto. E é em cascata. A franqueadora vende para você, você vende pro mercado. Então, é muito em cima desta mentalidade, eu acho. Bom, mas aí você pega uma empresa como o Sebrae, né? Que o Sebrae não era para pegar esse viés, né? Não, mas o Sebrae pede carona para motorista de táxi. Essa eu boiei. E eu boiei também. É que essa... O que o Sebrae faz? Ele pega o que os outros estão fazendo e coloca como se fosse dele. Ah, sim, entendi. Ah, entendi. Tá. Ele pega a carona com o motorista de táxi. Entendi agora. Agora deixa eu te colocar uma coisa. Sabe uma coisa, o Ricardo, que é uma coisa que vale a pena a gente discutir e o Luiz colocou muito bem num episódio anterior, a tal da formatação da franquia, formato operacional do negócio e não formatação da franquia, né? Eu, Luiz, até eu caí no ato falho, eu falei formatação da franquia, né? Que é aquilo que mais me dá raiva. Mas sabe por que eu quero colocar isso? Porque nós temos pouca percepção de negócio, como tem os americanos. É de uma obviedade deles, e aí, para entender isso, o americano fala, este é o meu conceito de negócio. Ele é fast, ele é slow, ele é fashion, ele é delivery, esse é o meu conceito. Mas para esse conceito eu tenho um modelo. E quando eu tenho um modelo, eu tenho um único. E eu chamo isso, o americano chama de our system, é o nosso sistema de fazer o negócio funcionar. E o nosso our system é como eu abro a loja, como eu fecho a loja, como eu abro caixa, como eu contabilizo, como eu conto o dinheiro na operação, como eu faço estoque, como eu faço visual merchandising, né? Como eu opero o negócio. É o meu jeito de expor o sapato. É o meu jeito de vender o sapato. É o meu jeito de dar preço para os produtos e as mercadorias. E é o meu jeito de negociar com fornecedores para encher a sua loja com um mix de produtos que é operado através do meu sistema. E aí, quando ele tem o meu sistema, our system, é o modelo, ele tem um formato operacional de negócio. E aí, o que é franquia? Franquia é um programa, o americano chama de um programa de franquias. Porque é óbvio, ele só vai fazer franquia de negócios que tenham sido formatados, que tenham um modelo e que tenham um conceito. Então,
essa falta de clareza na operação dos negócios no Brasil é que leva nessa confusão toda. Qualquer negócio, de qualquer jeito, de qualquer maneira, geralmente negócios mal estruturados e muito bagunçados. E aí é que eu volto para você. Lembra que no nosso primeiro podcast, Ricardo, eu te falei que são lançadas 357 franquias novas, franqueadores novos, por ano no Brasil? Uhum. Lembra do número que eu te falei de quantos conseguiam sobreviver até o segundo ano? 27? Não lembro. 34 consegue chegar até o segundo. O resto morreu. Não tem a menor percepção do que é franquia, fica se fiando nisso, faz o cursinho de franquias do Sebrae, e aí eles ensinam isso. Eu me lembro, aconteceu com uma cliente minha em Chapecó, em Santa Catarina, que o Sebrae falou para ela, para você fazer, é um negócio de pastel, para você fazer franquia, você tem que montar uma fábrica de pastéis. Exatamente o contrário que vocês pregam aqui, né? Exatamente o contrário. E aí eu tenho que ficar me debatendo com ela durante semanas para tentar convencer que está errado, que isso é coisa que se fazia em 1800, que é por isso, né, que essas operações todas estão quebrando, né? As Avons da vida que de novo foi anunciado nessa semana, definitivamente está saindo do mercado. O problema da Casa do Pão de Queijo, né? O problema da Polishop, que a gente já discutiu bastante aqui. Já era, meu amigo. Se você ficar pensando em que fazer franquia é um programa de vender produtos que você vai fabricar para vender para o seu franqueado, por favor, não entre, porque você vai quebrar e vai desaparecer. Mas então, seguindo a sua linha, Riso, tem uma pergunta aqui sensacional, que na verdade não é pergunta, ele está meio que trazendo uma afirmação aqui, que é assim, a importância da qualidade do produto em franquia sem royalties. Primeiro que eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, pelo que eu estou entendendo, ele está querendo dizer que se o produto é bom, não tem problema que a empresa não cobre royalties. Aí ele diz o seguinte, atenção aqui, porém terá que ser redobrada em relação à qualidade do produto entregue. O franqueado deve levar em consideração se o produto é de qualidade e se o franqueador tem a capacidade de produção e de entrega. Isso é o cara do Sebrae, tá? Então, portanto, resume. O Soleira. Não avança, Ricardo. Vai, continua. Eu quero ver. Fala. A lógica aqui é o seguinte: se você tem um produto ruim, você cobra royalties. Se você tem um produto bom. Eu queria ver o comentário do nosso advogado, por favor. Eu tô tentando entender ainda a lógica. Tem que ter uma lógica da afirmação, porque, veja, o franqueado tem que levar em consideração se o produto é de qualidade e se o cara tem capacidade de produção e entrega. Isso independente de royalties ou não royalties? Então, mas é porque eu tô partindo do pressuposto de que é necessário e mandatório que o franqueador seja o produtor. É essa a premissa. Não existe a possibilidade daquilo que o Riso falou agora há pouco, que ele pegou acho que deu 2 minutos. Ele explicou do ponto A ao ponto Z o que é uma franquia. Mas aqui, Luiz, o que ele está querendo dizer é na questão das franquias sem royalties, não é nem a questão do produto. Não existe franquia sem royalties, cara. Não existe. Então, mas... Ele só não está dizendo para você onde ele cobra dinheiro. Exato, mas o que esse especialista do Sebrae está trazendo, que eu acho que é extremamente relevante a gente trazer isso e o Sebrae não falar essas bobagens, é que é o seguinte, ele está dizendo que num caso de uma franquia sem royalties, o produto sendo bom tá tudo certo e o franqueador conseguindo entregar. Isso que é um absurdo. Então, quer dizer... Eu não cobro royalties, mas o produto não é bom. E faz como? Então, por que esse... Porque, aliás, um passo anterior. Por que raios passou pela minha cabeça e atrás de uma franquia que o produto não é bom? Que eu sei. Porque, veja, eu vou chegar até um negócio porque, de alguma forma, eu tive contato, soube do produto, vi ou comprei alguma vez. Agora, eu nunca soube... porque, sei lá, uma das 300 aceleradoras que tem no Brasil vai lá e passa e me ofereceu. O call center me ligou e falou, compra essa franquia que é boa. Mas elas não fazem isso para vender franquia. Não faz, Não, você tá... eu não sei o que é pior, essas aí que ficam ligando oferecendo venda de franquia ou o golpe do suporte do banco. Dos bancos que ligam pra gente para falar que roubou. Pô, fala, Riso. Mas aqui,
deixa eu colocar, é eu que estou falando, não é vocês. Tá? O que está por trás disso? Está o programa do Sebrae Minas Franquias. Junto com esse cara aí, que é da 300, lá de Belo Horizonte. Entendeu o golpe? Assim, do lado do Sebrae, eles acham que é isso mesmo, que esse Lucian, que a 300 faz. Aí eu pergunto assim, não dava para dar uma olhadinha no que esses caras já fizeram? Do BB Burger, Carlinhos Maia, eu até tenho mais umas 15 para falar, mas é melhor eu parar. E ele encerra assim, ó, essa questão, Riso. Ele finaliza assim, ó. Portanto, resume Soleira, não existe uma relação tão binária a ponto de se dizer que se cobra royalties é ruim ou se cobra royalties é bom. Tudo vai demandar um bom estudo de mercado e de marca por parte do eventual franqueado, para ver se a operação faz sentido para ele. Não, tá errado. O parágrafo dele você pode jogar fora. Quando você não sabe o que você vai falar, você fala, vamos fazer uma pesquisa. Não, o parágrafo inteiro tá errado. Eu concordo, a única coisa é que não existe uma relação binária, se não cobra royalties é ruim ou se cobra é bom. Até aqui é uma verdade o que ele falou, mas também podia não ter dito que dá na mesma. A questão é verdade, a questão é se eu cobro royalties é bom ou não é bom. Na realidade, de novo, a única questão que importa é que você conte a verdade na circular de oferta ou em qualquer documento preliminar da franquia, conte a verdade ao interessado de franquia. Se eu tô do lado de cá e se eu tô do lado de lá, eu sou o interessado, a única coisa que importa é você olhou o negócio, e tá lá no folder, né? Uma folhinha de papel que você pegou na feira, que passou agora há pouco. Não cobramos taxa de royalties. Cara, senta na frente do cara e fala, tá bom, aonde você cobra? Aonde você ganha dinheiro? Aonde você ganha dinheiro? Porque assim, não vem me dizer que eu não cobro. Não, você cobra, mas em que lugar? Qual etapa do seu processo? Perfeito. Pode ser do seu processo produtivo, então você fabrica roupa, você fabrica perfume, em algum lugar do processo aí, você tem uma mais-valia, você tem uma margem bem considerável, que é aí que você ganha. Você vende livro, em algum lugar você vai ganhar, porque você tem que pagar a conta de casa. Como que esse dinheiro chega para pagar a conta? É assim. Seja transparente. Se você é o franqueador, você está do lado de lá, seja um bom questionador. Pergunte, mas pergunta na ferida. E não se contente com a primeira resposta, porque a primeira resposta, principalmente se vier de um broker aí, de um marqueteiro, vai vir querer te empurrar. Não, mas veja bem que não é, vai te mostrar um DRE bonito, não sei o quê, mas a conta tem que fechar. Acabamos de definir duas coisas, né? Uma atendendo o Ricardo, que quer que a gente passe mais informações também para quem quer comprar uma franquia, né? Para a gente não ficar só ligado nos franqueadores. E a outra é uma definição de pauta que o Luiz acabou de dar, né? Nós vamos, a proposta para vocês, nós vamos fazer um programa onde franqueadores escondem as taxas. Legal. Eu tenho mais uma aqui para soltar aqui agora. Tem uma pergunta legal. Mas antes, deixa eu falar das Zins de novo. Quero falar das Zins aqui, que a Zins é bacana, viu? A Zins não vende produto, a Zins não tá querendo esconder taxas, né? Ô Luiz, a Zins ela tá aqui para ajudar você numa dor do mercado, que é você, franqueador, e você franqueado, que precisam ali reformar a sua loja e tem aquela dificuldade de encontrar fornecedores bons, fornecedores que realmente entregam resultado. A Zins ela é um marketplace, onde você vai acessar, vai subir o seu projeto e a Zins vai te ajudar a orçar esse projeto, encontrando fornecedores para te atender, isso no Brasil inteiro. Então, a Zins tem também aí todo o cálculo de metro quadrado de obra, seja no Rio Grande do Sul, seja no Acre, seja na Bahia, seja em Goiás, enfim, pelo Brasil todo, a Zins consegue te dar esse suporte. Você vai subir na plataforma, orçou, escolheu o profissional tem um cronograma de obra para cumprir, vai te mandar foto. Detalhe, tá? Se você não aprovou depois no final, a Zins não paga o fornecedor. Então, vale muito a pena. O Luiz vive falando aqui que para você, franqueador principalmente, que quer ter um suporte, poder indicar para os seus franqueados,
uma empresa séria para te ajudar a encontrar fornecedores para obras é Casins, né, Luiz? É uma solução fantástica. Eu acho que tira aquilo que a gente sempre fala, tira uma parte da dor do começo de uma operação. Então acesse aí zins.com.br e conheça mais a Zins aqui com a gente. Riso, agora ele vai gostar. Eu vou fazer a pergunta, eu quero ouvir vocês e depois eu vou na resposta aqui dos nossos universitários, tá bom? É o seguinte, quais os riscos de investir em uma franquia sem royalties? Eu tinha certeza que era essa que você estava deixando para o final. Enquanto você falava das Zins, eu estava lendo aqui. E aí, quais os riscos? Meu. Assim, é por isso, o Luiz, que eu estou comentando que aquela afirmação que não é binário, porque uma franquia com royalties, uma franquia com bom produto sem royalties é risco zero, né? De alguma maneira, como estava sendo colocado, e uma franquia com royalties é porque tem um produto ruim e deve ter um risco grande. É isso que eu consigo entender da matéria, né? E da informação passada pelos doutos aqui presentes nessa matéria do Estadão. Assim, a questão de risco, né? O risco acho que é 100% de risco de você estar sendo enganado. Porque é isso, né? Porque se você pegou um modelo de negócio que vem já recheados de mentirinhas, né? Por que não vai ter mais uma lá para frente? Perfeito. Né? Eu vou pegar o contraponto. Então é zero de risco para acertar. Zero de risco? Para acertar, para você ter comprado a franquia correta. E você está ferrado, literalmente. O risco é completo. E olha só, o que me preocupa muito, vocês percebam que a gente não consegue chegar a uma conclusão, é igual aquelas categorias da BF, assim, é muito confuso, falta clareza, falta uma definição e que as pessoas possam, no mínimo, entender. E esse negócio é muito simples. Royalties remuneram o franqueador de toda a estrutura que ele tem que montar para dar suporte ao franqueado. E ele ganha dinheiro com os royalties, 100% da receita dele. Então, ele precisa montar um modelo replicável para ganhar escala e diminuir os custos de instalação das várias unidades com um modelo só, para a linha do lucro das receitas com royalties poder aparecer. Agora tem umas academias que alugam os equipamentos, também não cobram royalties dos caras, cobram o aluguel, ganham no aluguel, né? Claro, porque eles também não são os fabricantes. Aí os rebates escondidos que o Riso tanto fala, né? Então assim, negocia com os fabricantes alugam os equipamentos e eles ganham uma porcentagem em cima disso. Bom, vai ter sempre, veja, de novo, eu acho que é aquela tecla que o Riso sempre bate. Não é que é errado. O errado é não contar a verdade. O errado é não ser transparente. Porque eu posso fazer isso e falar com todas as letras que aqui está o meu negócio, né? Mas você tem que entender. E tem estratégia, porque assim, veja, não são tudo flores. Você tem estratégias que às vezes você precisa. Por mais que a gente entre numa relação pensando que ela tem que ser próspera, ela tem que ser fluida, ela tem que ser uma boa relação saudável, eu tenho também tomado determinados cuidados, porque do lado de lá não tem também só 100% de anjinhos. Então, quando a franqueadora vai montar toda a sua estrutura jurídica, de contratos, de amarrar, ele vai pensar também em algumas coisas. Então tem, por exemplo, já tratei de um negócio que a franqueadora ela entregava, né, o modelo de negócio operava com quiosques. Então, qual foi a solução que a franqueadora encontrou? Pelo histórico. E aí, de novo, ela conhecia o histórico dela. Então, conhecendo o histórico de alguns problemas que foram verificados, ela falou, ao invés de deixar o franqueado comprar um quiosque, a franqueadora
mudou o sistema de cobrança, a forma da cobrança dos royalties foi mudada e a COF foi toda alterada, porque eu passei quando eu cobro a taxa inicial de franquia, eu vou lá na empresa que constrói o quiosque, mando fazer. Esse quiosque é meu. Você, franqueado, não é dono do quiosque, ele é meu. Eu tenho um comodato. Mas esse foi um modelo que aquela franquia encontrou. Por quê? Eu ficava com o comodato do quiosque. Se você cometesse alguma irregularidade, você podia, já teve casos de simplesmente parar de usar. O quiosque fechou e o cara saiu andando e ficou lá no depósito do shopping o quiosque. Mas eu posso buscar, mas se o quiosque não é meu, eu não posso. Agora, se o quiosque é meu, eu tenho um contratinho de comodato, eu posso ir lá mostrar para a administração, falar, esse quiosque é meu, eu pego e levo embora. Né? Não fica aquele produto encostado. Então, assim, são soluções que você vai ter no giro da construção e da lida do seu negócio. Você vai aprendendo com isso. Porque no começo não era assim. Então, quando você estruturou a franquia, você formatou o seu negócio, e aí você está trabalhando, aí você vai acomodando, e vão surgindo problemas. Vai ter situações A, B, C que você vai ter que lidar. Se estava previsto no contrato, ótimo. Se não, é uma novidade. Como que você vai tratar a novidade? Muitas vezes você tem que voltar para dentro de casa, refazer o seu projeto, altera algum conceito da franquia e põe na rua de volta, né? Às vezes a gente tem que fazer isso com o carro andando, trocar as 4 rodas. O que o Newton traz aqui na resposta, tá? O Newton traz o seguinte, o Newton da 300. Ele vai ainda além. Se for serviço, ou seja, se não houver um produto ao qual a marca pode se agarrar, a franquia pode passar a ser um sinal amarelo. Talvez, nestes casos, o custo da transferência de know-how esteja mal calculado. Se não tem produto, pode ser uma franquia não recomendável, ele diz. Uma dica que eu dou para quem estiver negociando com uma franqueadora que isenta royalties é tentar entender como é a transferência, a estrutura, um pouco do que você estava falando, né, Luiz? Conversar com outros franqueados para avaliar melhor a situação da marca. Isso que ele finalizou aqui, a questão das franquias sem royalties. Ricardo, o Luiz colocou uma coisa de aprender, né? Aprender. Ele acabou de dar o exemplo aí de aprendizagem que você vai evoluindo, né? Ele deu o exemplo do quiosque, do antigo cliente dele. Olha só, o que eu vejo desse pessoal é que são os turistas, nunca operaram uma franquia, nunca se envolveram no negócio. Eles leem um livro e saem como um turista, dando opinião sobre como devem ser feitas as coisas. E às vezes eu gosto de falar para vocês, bebam da água da Associação Internacional de Franchise. Por exemplo, nesse assunto royalties, ou especificamente no assunto rebate, compras cooperadas, cooperativas de compras, eles têm uns materiais fantásticos. Mas sabe como é que são esses materiais que têm a ver com royalties, tem a ver com como você não precisa ganhar dinheiro escondido do seu franqueado? Né? Primeiro, é uma orientação, porque lá também é proibido, quando você não tem a transparência. Né? Lá nos Estados Unidos, é o que eu estou falando. Mas olha só, eles pegam os franqueadores mais bem estruturados e provocam debates. Então, eles pedem para cada franqueador mostrar como ele montou a cooperativa de compras e como ele repassa todos os benefícios da compra cooperada para os seus franqueados. Aí tem aquele que fala, além disso, a gente consegue dinheiro, por exemplo, para o fundo cooperado de propaganda, que o fornecedor contribui. Então, na verdade, isso faz com que os nossos royalties fiquem limpos, eu não preciso ter nada escondido na operação. Assim, mas eles têm esses anais, essas informações, todas compiladas, disponíveis se você quiser aprender. Aqui não, aqui, na verdade, no Brasil, a gente aprende com o erro dos outros e o máximo que a gente faz é multiplicar o mesmo erro, achando que comigo vai dar certo. É que o meu telhado é mais bonito, né? Muitos nem acham que vai dar certo. Muitos fazem de sacanagem mesmo. O importante é enfiar um dinheiro no bolso, enganar um monte de trouxa, montar uma pirâmide, pegar um dinheiro e vazar fora. Isso. Então, Lembra, Luiz, até para provocar, lembra que eu sempre falava que essas aceleradoras,
essas consultorias desses grupos, na minha opinião, eles deveriam ser exigidos deles a circular de oferta de franquia. Para entender o modelo de negócio deles, né? Para entender em qual negócios eles estão coligados, né? É isso, entender o modelo de negócio deles. Não, só no primeiro parágrafo, uma coisa que me chamou a atenção aqui, dessa resposta, que coloca um ponto de atenção que se o franqueado perceber, veja bem, se o franqueado perceber que a transferência de know-how ou suporte poderão ser afetados negativamente por falta de royalties. Cara, sabe quando isso vai acontecer? Se o franqueado perceber? Nunca. Mas você pode pôr em caixa alta, tamanho 14, grifado em duplo sublinhado, negrito, pinta em amarelo. Nunca. Na COF? Nunca, mas nunca. Porque como que o franqueado vai perceber que não vai ter suporte? Como que o franqueado vai perceber que a transferência de know-how pode ser comprometida por falta de royalties se... Ele não é franqueado, né? Ele não conhece o negócio. Aí é a outra tecla que o Riso bate muito, da falta de transparência e do conflito de interesse. E a gente já tratou aqui sobre conflito de interesse. O cara que tá te vendendo é o cara que vai dizer que não tem problema nenhum, não cobramos... Ou seja, o cara que tá te contando toda a mentira e tá te entregando um pacote marqueteiro todo para você comprar, o único interesse dele é que você compre. Como exatamente que o franqueado pode perceber que a falta de know-how e suporte pode ser afetado porque não tem royalties? Não tem a menor possibilidade disso. O franqueado nunca... Na realidade, o franqueado vai ser 100% iludido pelo broker, pela aceleradora, quem estiver vendendo, o telemarketing está vendendo, 100% iludido que isso não é um problema. E, cara, ele vai descobrir isso depois de 6 meses, em até 1 ano. Em menos de 1 ano ele vai descobrir que não tem freelance, que ele não vai ter suporte e que a transferência de know-how era piada porque não existe, se bobear, nem know-how existe. Né? O único know-how que tem é você tem que preencher essa grade aqui, comprar esses produtos todo mês para repor seu estoque. É o único know-how que eles transmitem. O resto, um abraço. Entendeu? E aí deixa eu pegar o ponto que o Ricardo colocou de não ter rabo preso. Olha só, como é que a 300 e essas outras aceleradoras, todas elas trabalham, né? Mais ou menos do mesmo jeito. Elas ficam com a 90% a 70% da taxa de franquia. A 300 era assim, até a franquia número 30. Depois da franquia número 30 ou da 50, por isso que ele fala em 50 do break-even, aí eles ficam com 70% da empresa. Eles são sócios da franqueadora. Sabe por que o faraó lá de São José dos Campos, Rio Preto, do Alto do Rio Nilo, que ele faz a mesma coisa, ele ainda coloca um artista como sócio para aumentar o marketing da credibilidade de um negócio que tem fragilidade completa. Eu sempre perguntei e continuo perguntando, vocês já viram a Xuxa administrando uma casa de festas e entretenimento para crianças? Eu não lembro. Assim, não viu agora, a gente falou na semana passada, né? Os problemas lá com a Laserfest. Já tem um histórico, né? É do mesmo grupo Fest da Doutor Resolve. E a gente acabou de falar, há uns 13 episódios atrás, de novo, desapareceu com 800 franquias e já por 2 anos consecutivos recebe o selo de excelência da BF. Eu falei assim, mas é uma doideira. Pergunta por que as franquias do presidente da BF, que se chamavam Nosso Bar, desapareceram. E aí? Cadê como é que é o negócio do Timão? Poderoso Timão. Poderoso Timão. É uma confusão. E vocês ficam falando de Netão, assim, esse pessoal é que está determinando as condições e as definições do mercado. Pelo amor de Deus, gente, acorda. É muito simples, Ricardo.
Basta ler uma matéria como essa do Estadão, que a pessoa fala assim, aqui tem picaretagem, porque não dá para entender nada. Não, mas é aí que tá. É aí que tá. Uma matéria dessa, quem não entende, entende as coisas completamente errado. Por isso que nós estamos aqui. Porque vira argumento de autoridade. Fala, eu Cara, li no Estadão. Você leu no Estadão, jornal Isso, renomado, isso. pô. O cara lê no Estadão, nossa, então a franquia tem que ter produto mesmo, né? Olha, eu vou comprar uma franquia de produto. Cara, ele é induzido a isso, bicho. E tem o selo, né? E tem selo. E tem mais 300 marcas ali dando suporte e apoio. Isso. Então não é fácil, não é fácil, é difícil. Vamos falar das Zins? Vamos falar das Zins, é lógico. Porque a Zins é diferente. A Zins, ela ajuda você que está montando a sua loja, você que está precisando reformar, você que está aí com uma dificuldade de encontrar fornecedor. Olha, o Luiz, coitado, recentemente foi construir, né, Luiz? Passou por apuros e apuros porque ele ainda não conhecia a Zins. Eu derrubei o apartamento, eu não conhecia. Ia ser diferente, né? Opa. Com certeza, porque a Zins é uma plataforma marketplace onde ela coloca você em contato com o fornecedor que vai prestar o serviço na sua obra. Você vai poder acompanhar o cronograma, você vai a Zins só vai pagar o fornecedor quando ele realmente chegar na etapa, tiver aprovado o serviço. Então, vale a pena você entrar em contato com a Zins, o QR Code está na tela, e você, franqueador, é muito importante você bater um papo com o pessoal da Zins para fazer uma parceria e poder indicar uma empresa séria para os seus franqueados, onde vai ter esse suporte e essa ajuda para o seu franqueado poder cumprir prazo, poder não tomar a multa que o Luiz falou do shopping, que dá muito trabalho, enfim. Entre em contato com a Zins aí e conheça um pouco mais sobre esse marketplace, né, Luiz? É muito legal. Uma solução bem interessante. Cadê o nosso amigo Riso? Voltando. Aqui, Riso, só escutando. falamos. Não, a gente segue. Falamos. A gente precisa contratar Zins para fazer as canecas pra gente. Será que eles têm um serviço disso? Porque não é possível. Continuando sem caneca. Continua sem careca. De um lado pinta. Não. De um lado ele pinta Zins, do outro ele pinta a franquia sem segredo. Fala, Riso. O Ricardo não vai deixar trocar essa caneca e eu tô com ele e não abro. Não, pior que. Da ele. Cara, pior que não foi por isso, viu, cara? Pior que eu tô com uma fornecedora minha que parou de fazer caneca. Ela me largou no ar. Mas tá bom. O Riso e Luiz, falando bastante do royalties, a gente vai tirar um programa, acho que só para falar sobre cálculo e sobre todos esses detalhes até mais técnicos, sobre né? os números mágicos. Os números mágicos vão ser um programa técnico, mas pra gente encerrar o programa de hoje, assim, um resumo sobre royalties, franquias que não cobram royalties, o que vocês tiram de lição aqui do programa de hoje? Riso. Eu te digo, primeiro é isso que o Luiz, desculpe, colocou. Transparência, e você encontra transparência na circular de oferta. E você Ou vê não. se é transparente falando com franqueados que já estão na operação. Em dúvida, não entre. Né? Que a gente fala sempre, bebeu, não case. Né? E a outra coisa muito importante corra atrás dessas definições. Elas têm que ser melhor esclarecidas para você. Você começa a ver o amadorismo de um franqueador quando ele começa com essas definições, esses conceitos que não são claros, porque você percebe muito, de uma maneira muito clara, né, redundante o que eu estou falando, é que ele não conhece o próprio negócio. Então, é o que eu digo assim, do comentário que eu fiz com o franqueador, né, só para dar um resumo, mas eu vou me alongar para dizer o seguinte, olha, não adianta você dizer que seu negócio agora cabe em qualquer lugar, que você tem condições de ser reconhecido em qualquer lugar. Eu preciso saber se você ganha royalties e se os royalties que você ganha vão remunerar o suporte que você tem que dar para o franqueado, na minha opinião, semanalmente, e, na minha opinião, presencialmente. Esse negócio de consultoria de campo virtual não funciona. Essa é outra falácia que a gente tem que brigar um pouco mais do que acontece no mercado. Ixi, este consultoria de campo, a gente teve um papo bem quente com a Camila, já faz um tempo. E foi muito bom esse dia. E rendeu.
Porque eu acho que vai na dor da operação do franqueado, né? O franqueador longe, distante, e que a única coisa que ele quer é cobrar os tal dos royalties, né? Eu acho que isso é importante, essa transparência, entender o que... E eu gosto, muitas vezes, de, na própria circular de oferta, deixar escrito o que cada taxa está remunerando. Mas, e de novo, não pode ser aquele escrito, o famoso copy-paste. Né? Se você pegar uma coffee de hamburgueria, uma coffee de loja de roupa, uma coffee de sorveteria, mesma coisa. É a mesma coisa. Não, você tem que ser específico e falar, olha, a taxa inicial está remunerando isso. Né? A taxa de royalties remunera isso. A taxa de publicidade remunera isso. Você deixar de uma forma transparente. E bem lembrado que o Riso colocou, liga, tá lá. É obrigatório colocar na COF a lista dos franqueados atuais e dos ex. Né? Veja, se é uma rede muito grande, você pode até ligar para todo mundo. Se você não quer ligar para todo mundo, faz uma amostragem. Agora, se é uma rede que tem 20 lojas, liga para todo mundo. São 20 telefonemas que você vai ter. Veja, de novo, você está querendo entrar e pôr dinheiro numa operação. Liga. Você pode evitar ter um problema ou um prejuízo grande se você souber com quem você está casando. Você vai evitar ter que montar uma associação com os outros franqueados e entrar pro pau. Exatamente. Mas o Ricardo, olha o que eu vou alongar de novo, depois me corta. Olha o que o Ricardo falou agora, o Luiz falou agora, que ele já tinha comentado no início desse episódio, que todo mundo vê o que o outro está fazendo e é copy-paste. Ah, quanto é que o outro está cobrando de taxa? Ah, bota isso aí mesmo. Assim, pergunte para o franqueador da franquia que você está interessado. Por que você definiu a sua taxa de royalties com esse valor? Escute a justificativa dele. Olha, eu vou arriscar que poucos vão saber responder. Não vai nem saber responder. Esse é o ponto. Poucos vão saber responder. Ah, porque o consultor que formatou o meu negócio. Porque a resposta vai ser exatamente assim. Porque e dessas palavras. Porque o consultor que formatou minha franquia definiu assim. Vai ser essa a resposta. Ô Luiz, eu sofro com isso. Muita gente fala assim, não, ele falou que ele fez tudo o que você mandou, ele te obedeceu completamente. Você conhece essa história, né? Já ouvi algumas vezes. Gente, é isso. Valeu, Luiz, valeu, Riso, e até o próximo Franquia Sem Segredo. Até mais, gente. Valeu.